E a sua história é muito, muito, muito interessante, digna de uma novela. É, muito. E eu queria entender, você nasceu aqui, quem são seus pais, estão vivos, o que sua mãe fazia, o que seu pai fazia, qual é a sua história? Vamos lá. Eu nasci em São Paulo, eu tenho 34 anos. Vim de uma família, meu pai português, veio de lá na Segunda Guerra, de navio, aquela coisa. A minha mãe brasileira. E o meu pai, uma criação muito rígida, né? Um pouco violenta, de família. Então eu cresci com 5 irmãos, uma família bem grande. Então imagina aquela loucura, aquela gritaria. A gente jogava copo no outro, faca e brigava, aquela família grande. Você era a única menina? Não, somos em 3 meninas e 2 meninos. Tá. Eu sou a penúltima e com 1 ano de diferença. Então minha irmã tem 33, eu tenho 34, meu irmão tem 35, minha outra irmã tem 37 e o meu outro irmão só que é mais velho. Mas os 4, 1 ano de diferença, 2, então era muito choque o dia inteiro, né? E um pouco de abandono, porque era muito filho para cuidar. Entendi. Então eu cresci em restaurante. Meu pai tinha um restaurante por quilo no centro de São Paulo. Era um restaurante simples da família. Então eu trabalhei a vida inteira com ele. E eu fazia tudo, que foi uma das maiores escolas da minha vida, da minha vida, né? Então eu ficava no caixa, eu lidava com o cliente, eu ficava na balança, na recepção. Então eu aprendi muito sobre humildade, sobre muitas coisas. Só que meu pai, ele era muito, muito, muito centralizador, muito controlador. Tá. Então, até os meus 25 anos, eu não podia dormir fora de casa, eu não podia viajar, eu não podia nada, porque qual que era o discurso? Mas eu não posso sair, quando eu saía 10 horas em casa. Mas por que não pode? Porque o que os vizinhos vão achar vendo a minha filha, a filha do Aquiles, chegando meia-noite? O que vão falar de mim? Então sempre foi uma coisa muito padronizada, um padrão muito grande, sabe? Até o nome dele, gente, Aquiles. Imponente, Imponente, né? Sim. Cheio de história E ele esse nome. quebrou o calcanhar. Mentira! Sabe como? Olha só, é português demais, né? Ele tava serrando uma árvore e ele serrou o galho que ele tava sentado, só. Tá. E aí ele, na frente da casa que a gente cresceu, lá em Osasco, aqui em São Paulo, né? Aí ele tava num galho sentado e aí ele serrando, só que o galho que ele sentou era o que tava conectado. E aí caiu, ó, ele tava uns 4 metros de altura, e aí ele segurou e pendurou. Aí ele se soltou, aí ele caiu em pé. Aí o calcanhar dele afundou. E aí ele fez jus ao nome que Aquiles, recebeu. Exato. Eu falei, seu nome atraiu o seu calcanhar aí quebrado. Bom, e aí eu não queria, eu sempre fui, eu acho que eu fui tão presa a vida toda, tão sufocada, que um controle tão grande, que eu tinha hoje a palavra que me define é liberdade. E como a liberdade vem, né? Através da liberdade financeira. Com certeza. É a primeira liberdade, né? E eu não sabia que era, mas com 25 anos eu falei, bom, não saio de casa, meu pai não deixa eu viajar, e eu com aquela coisa. E sua mãe nessa história? Minha mãe, ela depende dele. Então quem é a minha mãe? Minha mãe é a mãe. Ela não é a Sônia, entende? Boa definição, olha que interessante o uso que ela fez da língua portuguesa. Minha mãe é a mãe. Muito interessante isso que ela fez. Ela é a mãe e não a mulher. Ela abriu mão, ela nunca trabalhou, então ela estudou até a 5ª série. Ela é muito sábia, né? Diferente de conhecimento, ela tem um conhecimento sábio. Mas ela foi aquela mulher que, dependente do marido, totalmente do meu pai, então para comprar uma calcinha ela tinha que pedir. E aí, mas que calcinha? Por quê? Mas tem tanta calcinha no guarda-roupa. Então sempre foi esse tipo de conversa em casa. Eu nunca vou esquecer da conversa que eu tive com meu pai, que eu tinha uns 10 anos, 11, e aí foi muito, eu não conseguia olhar no olho do meu pai, de tanto medo que eu tinha dele. Medo, eu não falava. Eu lembro que um dia eu cheguei assim, para falar com ele, eu tinha uns 12 anos, meu peito estava começando a nascer. Aí eu cheguei e falei, olha pai, eu preciso comprar sutiã. Meu peito tá nascendo, né, meu seio, eu tenho vergonha. E aí, tipo, quase não deu atenção.
Falou, vai lá falar com a sua mãe, sabe, machista. Não tem que ter nada, tem que viver com o que tem. Eu nunca vou esquecer essa conversa, porque eu fui, sabe quando você fala uma coisa tão importante, eu me preparei tanto para falar com ele, para sentar, porque era Treinou na frente do espelho. Várias vezes, e aí, tá bom, nem te parou de olhar pra televisão. Entendi. E aí eu falei, não, eu não quero essa vida pra mim, eu não quero ser dependente, eu não quero. Então essa cena foi uma cena que te marcou. Marcou, não sei porquê, mas eu falei, eu preciso decidir por mim, eu não tenho que pedir pra comprar um sutiã. Isso marcou a minha infância, eu cresci pensando nisso. Só que eu não formei em nada, não fiz faculdade, porque como que era? Ele me acordava 5:30 da manhã para ir para o Ceasa, que é um lugar que tem fruta e verdura, Sim. e ia direto para o restaurante, porque restaurante começa a produção da comida às 6 horas da manhã. Uhum. Então a gente passava no Ceasa, ia para o restaurante e começava. E eu voltava à tarde para casa e não conseguia estudar, não tinha o horário do estudo, por mais que ele cobrasse, né? Então não tinha como. Então não me formei. Com 25 anos eu conheci o meu ex-marido. Quando eu o conheci... Só um minuto, por favor. Você nunca o questionou? Nunca. Pai, eu já saí do colégio, eu queria fazer uma faculdade. Não, ele incentivou. Eu comecei a fazer arquitetura. O que aconteceu? Eu acordava às 5:30 para ir para o Ceasa, trabalhava no restaurante até às 5, ia para a faculdade, chegava em casa à meia-noite, ia dormir 1 da manhã. A arquitetura é uma faculdade que precisa de tempo para fazer maquete, para fazer um projeto. Não é uma faculdade teórica, né? Eu não conseguia fazer nada. E aí eu tranquei a faculdade. 6 meses, 1 ano, não lembro exato quanto tempo. Aí falei, bom, vou para o direito porque é teoria. Não é aquela coisa de ter o trabalho artístico de fazer algo com a mão e demorar. Tá. Fiquei 6 meses, eu falei, meu Deus me livre. Direito, Deus me livre. Peguei pavor, porque eu sou uma pessoa muito agitada, muito prática de fazer. Eu sou muito da arte, não sou da teoria, do racional. Sou mais do negócio da emoção, assim. E aí, parei direito. Comecei só a trabalhar. Conheci meu ex-marido, e aí falei, a oportunidade da minha vida é de sair de casa. A gente se casou em 7 meses. Saí de casa, só que eu entrei na prisão maior ainda, que é um casamento. Você depender do marido é pior. Com certeza. Quando eu trabalhava com meu pai, eu tinha meu cartão de crédito, que era baixo. Eu tinha um salário de 2.000 com ele. Tinha meu cartão de crédito. Isso a gente tá falando de que ano? 2014. Tá. E eu tinha o meu carro, que eu pagava R$900 por mês de parcela. Que eu fiz aquele financiamento de 60 meses, mas eu falei, eu comprei. Todo mundo foi contra, mas eu sempre fui assim, muito pra frente.